Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pedro na área aqui. Domingão, hoje eu tô aqui na obra. Tô aqui sentado, pensando na vida. Tô aqui dando aquela imaginada, né? Como que vai ser depois de tudo pronto, todos os móveis no lugar. A gente fica aqui imaginando, né? E hoje eu queria trazer um vídeo para vocês, pessoal. Eu queria trazer dois conselhos aqui. Para você que está na faixa aí dos 20 aos 30 anos, conselhos que eu gostaria de ter tido, né, quando eu era mais jovem, que eu acho que faria toda a diferença na minha vida. Eu poderia ter alavancado um pouco mais do que eu tô hoje. Hoje, para quem não me conhece, eu tô construindo esse sobrado aqui, que é o segundo sobrado já. Eu tenho minha casa própria, né, que eu moro. E alguns já sabem da história, né? Eu tô construindo esse sobrado aqui para poder me mudar para cá e vender onde eu moro, né? Para poder levantar um capital. E eu trabalho com construção, tô chegando aos 40 anos já. E tamo aí. Estamos construindo o nosso patrimônio, né? Como diz, antes tarde do que nunca. E ao longo do tempo a gente vai cometendo algumas falhas, né? Que acabam prejudicando um pouco o nosso progresso. E o primeiro conselho que eu queria deixar para vocês aqui é sobre antecipação de sonho, relacionado a automóvel, a veículo. Eu já sofri muito já com questão de carro, né? Carro velho, comprava carro estragava. Às vezes eu não tinha condições de comprar o carro ali, mas eu dava um jeito de pedir um adiantamento, ou pegar um cheque emprestado. A gente sempre dá o jeito, né? Então, sempre buscava carros que estavam mais acessíveis, né? Carros mais baratos, mais antigos. E isso aí acabava ocasionando em carro problemático. Eu pagava barato no carro, porém o carro demorava alguns meses ali, começava a apresentar problemas, e problemas sérios. Eu tive 3 experiências horríveis com o carro, né? Assim, já tive várias experiências com carros, mas só que as que ficaram marcadas mesmo foram em 3 carros, que foram um Cadete, uma S10 V6 e um Vectra. Todos os carros da Chevrolet. Não que sejam ruins os carros da Chevrolet, né? Mas eu tive essas experiências com esses 3 carros que me levaram muito dinheiro mesmo. Uma das primeiras experiências que eu tive foi com um Cadete, né? Que foi por volta ali de 2006, 2007. Foi um dos meus primeiros carros e eu já comecei a ter dor de cabeça já com ele. Eu paguei muito barato nesse carro na época. Para poder sair da motinha ali, para poder ter um conforto melhor, né, em dias de chuva, para poder levar uma ferramenta para o trabalho. E esse carro veio a apresentar problema no motor logo de início, assim, nos primeiros meses que eu estava com ele. Então eu já gastei horrores ali, já comecei a me endividar já com esse primeiro carro. Passado algum tempo, vendi ele, consegui financiar um outro carro melhorzinho um pouco, que era um Astra. Fiquei bastante tempo com esse Astra aí. E os serviços começaram a rodar bastante, né? Assim, eu comecei a pegar bastante obra, então eu precisava, assim, de um carro com a carroceria. Foi aonde pintou a troca para um S10, que foi essa segunda experiência que eu tive, horrível, que foi com essa S10 V6. Então troquei ela ali. Na hora eu fiquei apaixonado pela caminhonete, era uma caminhonete preta, muito bonita, assim, né? Porém, nos primeiros meses também começou a apresentar problema no motor. E eu, inexperiente, né, eu não conhecia muito de carro. Acabei fazendo a troca desse carro aí. E ela fundiu o motor comigo. Teve problema na suspensão. Então, assim, era um veículo muito caro. Pra vocês terem uma ideia, eu gastei mais de 15 mil reais. Porque eu ia insistindo no erro ali, né? Em vez de me desfazer, eu me apegava àquele bem e queria tentar consertar por toda a lei. Então, assim, e detalhe, eu não tinha o dinheiro, né?
Então, eu cheguei a emprestar cartão do meu tio para poder arrumar, fazer os primeiros consertos dela ali do motor. Então, a gente vai se enfiando numa bola de neve ali, assim, absurdamente terrível e não consegue enxergar isso aí, né? A gente que está de dentro, a gente não consegue enxergar. E hoje eu vejo os erros, né? Esses erros que eu cometi aí, que eu poderia ter me livrado deles facilmente e tocado a vida ali, ter me sacrificado um pouquinho mais ali, ficado sem o veículo, para poder não adquirir essas dívidas que eu tive ao longo do tempo, né? E conseguir ir juntando dinheiro ali para poder então comprar um carro melhor, né? Que não iria me dar problema. Mas quando a gente está dentro do problema é difícil a gente enxergar. Aí a outra experiência que eu tive foi com o Vectra também. Mesmo problema. Motor, câmbio. Então me levou uma grana absurda também. Então o primeiro conselho que eu queria deixar com vocês aí, pessoal, é não antecipar sonho. Se dá para você ir levando sem carro, se você é novo, se você é recém-casado, seja você solteiro ou recém-casados, faz um esforço aí de trabalhar com Uber de vez em quando, ou de ônibus. Se o seu emprego for perto, você tentar ir de bicicleta também. Então, às vezes, serviço que tinha por volta de 10 quilômetros de distância, eu já fui trabalhar por diversas vezes de bicicleta e às vezes a gente tem que fazer um sacrifício, né? Para ter um resultado lá na frente. Porque, tipo, queira ou não, 10 mil que você economiza hoje, esses 10 mil ele pode se tornar daqui 10 anos aí, dependendo do investimento que você fizer, ele pode se tornar mais de 40 mil aí, reais. Então são alguns esforços que nós temos que fazer para poder colher um resultado maior. Bom, e o segundo conselho, pessoal, que eu queria deixar com vocês aqui é em relação a investimentos. Passado já algum tempo, já na minha fase adulta, eu consegui organizar a minha vida financeira, né? Como vocês sabem, eu já estou construindo esse segundo sobrado e consegui levantar algum capital de dinheiro também. Comecei a procurar sobre investimentos, a estudar sobre isso, como a gente se organizar para ter uma renda futura, né? Uma renda passiva, onde a gente não precise do esforço físico para poder ter essa renda caindo no nosso bolso todos os meses. Então, eu comecei a aportar dinheiro, comecei a criar esse hábito, né, de juntar dinheiro ali, de poupar todos os meses, investir. Então comecei a entrar nesse mundo dos investimentos. Mas chega uma hora que eu acho que muitas pessoas já passaram por isso. A gente acha que o processo está sendo muito demorado. E a gente quer procurar meios de fazer esse capital crescer de uma forma mais rápida, sabe? Porque a gente começa a ver o tempo que a gente perdeu e acha que a gente está muito atrasado. Então a gente quer procurar meios de conseguir acelerar esse processo de uma forma que não é muito legal. Então eu comecei a ver sobre day trade. Para você que conhece aí, você já sabe o que eu vou falar, né? Então, assim, comecei a ver alguns vídeos e algumas promessas mirabolantes da gente fazer R$1.000 no dia, R$500 por dia. Então eu falei, meu Deus do céu, é nisso aqui que eu vou alavancar meu capital, rapidinho eu vou chegar nos 200, 300 mil. Então, assim, eu comecei a consumir muito conteúdo sobre isso aí. E a mente da gente é uma coisa incrível, né? Quando a gente começa a consumir alguns conteúdos, a gente começa a ter a falsa sensação de que nós vamos conseguir. Eu estava sendo enganado por alguns vídeos e não sabia. O que eu fiz? Eu assinei uma plataforma da corretora, né, para poder fazer negociações e dele fazer day trade. Comprar. Para quem não sabe o que é day trade, é quando a gente compra algum ativo, tipo, quando a gente compra uma ação e vende no mesmo dia. Ou você compra um índice futuro também. Você tem a opção de comprar uma cota ali do índice futuro, negociar ele e vender no mesmo dia. A corretora te dá essa possibilidade. Você alavanca o seu capital, né? Mas só que a perca é muito grande.
Então eu comecei a me aventurar nisso aí. E essa é uma das coisas que eu falo para vocês ficarem longe, mais longe mesmo, porque isso aí é algo viciante. Isso aí faz algum estímulo no cérebro da gente que faz a gente se viciar. Então, assim, eu comecei a perder dinheiro no day trade, dinheiro que eu tinha demorado, né, para poder juntar. Eu comecei a fazer essas negociações de venda, de compra e venda no mesmo dia, e ficou algo assim assustador. Eu cheguei a perder, tipo, 3 mil reais em uma semana. E na ânsia de tentar recuperar esse dinheiro, a gente vai fazendo mais burrada ainda. Então, o segundo conselho que eu queria deixar com vocês aqui é: na hora que você estiver investindo seu dinheiro, corra atrás de investimentos seguros, tá? Fuja dessas promessas aí de você ganhar mais do que 2% ao mês, você já tem que ficar desconfiado, tá bom? Então, procure se aventurar em empresas sólidas, empresas que já têm um histórico grande já na Bolsa de Valores, ou mesmo que não for no mercado financeiro, mesmo que for ali no seu dia a dia, você procurar investir em coisas sólidas, não buscar esses investimentos que têm grandes promessas, né, de alto rendimento, porque isso aí provavelmente vai ser furada. Bom, então o videozinho de hoje é mais um aconselhamento para você que está na faixa aí de 20 aos 30 anos, ou até para você que já passou dos 30 também, né? Quem nunca, né? Eu demorei muito para poder amadurecer em alguns aspectos da vida, e eu procuro escutar conselhos de pessoa até hoje, né? Porque a gente nunca sabe de tudo, né? A gente tem sempre que estar aprendendo. E para você que não é inscrito nesse canal, convido você a fazer parte dele. Quero agradecer aqui aos mais de 500 inscritos que nós já alcançamos, né? Graças a Deus, estamos crescendo o canal aí, rumo aos 1000 inscritos. E é isso aí, pessoal. Compartilha esse vídeo com alguém, compartilha esse vídeo com algum amigo seu, comenta aqui se você já cometeu alguma dessas gafes aqui que eu falei nesse vídeo. E é isso aí. Até a próxima.